Eu vou valorizar quem está dentro de sala de aula e que está lutando pela educação, ou eu vou dar hora extra para quem nem está trabalhando, está em casa? Aparentemente, o governador Helder Barbalho não sabe como trabalha o professor readaptado. Eu sou professora do Estado há 26 anos e há mais ou menos 6 anos eu estou na condição de readaptada. E esclarecendo o que o governador disse sobre o trabalho dos readaptados, que ele insinuou que nós ficamos em casa e não fazemos nada, então eu queria dizer que nós trabalhamos sim. Eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Quando eu comecei no Estado, eu trabalhava em sala de aula normalmente como uma professora de matemática. Com o passar do tempo, eu fui adquirindo uma doença por conta do excesso de trabalho. O Estado ele precisava que um professor de matemática e de física, que era o meu caso, aumentasse a carga horária, porque o Estado necessitava dessa carga horária, que eu tivesse essa carga horária porque não tinha professor. Então, para suprir essa necessidade, eu acabei ficando com mais de 200 horas, no caso 280 horas. Quando eu comecei a perceber que eu estava ficando doente, eu fui baixando essa carga horária com o passar dos anos, chegando ao 265 horas. Foi aí que eu me readaptei. Eu não conseguia mais escrever, eu adquiri uma doença autoimune que atacam as minhas articulações. Vocês estão vendo essas mãos aqui? Todas tortas. Essas mãos é de tanto escrever por uma necessidade do Estado, que agora me deixa de lado, que agora diz que eu não sirvo mais. Uma necessidade que o Estado tinha, que eu tive que suprir essa necessidade, e agora eu tenho necessidades e o Estado faz isso que ele está querendo fazer com a gente, cortar nossas aulas suplementares. E essas aulas suplementares que foram justamente a solução para o Estado na época que o Estado precisava. Para quem acha que a gente fica em casa sem fazer nada, não, nós trabalhamos na escola como qualquer outro professor. Aliás, no meu caso, eu trabalho 12 horas por dia. 12 horas por dia. Deixa eu fazer uma pergunta. E como andam nossas escolas? E como andam as condições de trabalho dos nossos professores? Os professores que são os formadores de todas as outras profissões. Como anda o salário dos professores? Como andam os professores readaptados que estão sendo lesados em sua dignidade neste momento? Quando se diz que nós não trabalhamos, que nós ficamos em casa e que nós vamos doentes, adoecidos trabalhar. E que muitos outros colegas estão caminhando para essa situação. Como é que se resolve isso? Cortando as aulas suplementares dos professores readaptados? Diminuindo o salário de professor? É assim que se resolve as coisas? Até que ponto chegou o governador Helder Barbalho a colocar a população contra os profissionais da educação? Será que os dados que estão sendo divulgados sobre a educação do Pará, será que são verdadeiros? Será que não são dados maquiados? Eu acho que está na hora da população começar a refletir sobre isso. E o sindicato está aqui para abrir esse diálogo com a população, para saber se realmente essa educação que está sendo mostrada realmente é o que condiz o dia a dia.